Quando falamos em agricultura, é impossível ignorar o Brasil, já que somos o quarto na lista dos países com maior produção agrícola. Desde a enorme produção de grãos como soja, milho e café, passando pelo açúcar e pela carne, somos responsáveis pela alimentação de bilhões de pessoas, tanto dentro quanto fora de nossas fronteiras. E engana-se quem pensa que essa grandiosidade se resume apenas a grandes plantações e criações. Dentro do agronegócio mundial, o Brasil também possui algumas das maiores empresas do planeta, como JBS e BRF Foods. Infelizmente, toda essa grandeza não chegou ao setor de produção de equipamentos agrícolas, e as plantações brasileiras são dominadas por marcas estrangeiras como Case, John Deere e Ford. Apesar de algumas tentativas nacionais, como a CBT e a Agrale, o sucesso do campo nunca chegou às fábricas de tratores, colheitadeiras e outros equipamentos agrícolas. Isso quando falamos de equipamentos para trabalhar no solo, porque quando olhamos para os céus das nossas fazendas, o Brasil tem muito do que se orgulhar. Desde 1970, o avião agrícola Ipanema, fabricado pela Embraer, é uma verdadeira referência do setor e milhares dessa aeronave voam diariamente para ajudar na produção de alimentos. Mas qual é a história por trás desse equipamento? Como ele evoluiu em mais de meio século desde sua criação? E será que é vantajoso usar aviões no lugar de tratores? É isso que eu vou te contar em mais um vídeo inacreditável. É possível acreditar que a história da aviação agrícola seja algo recente, que só aconteceu décadas depois da invenção do avião. Mas, na realidade, o uso de aviões para ajudar no campo é quase tão antigo quanto o próprio avião. Para se ter uma ideia, em 1906, Alberto Santos Dumont realizou o primeiro voo com o famoso 14 bis na França, e apenas 4 anos depois, em 1911, um alemão chamado Alfred Zimmermann realizou aquele que é considerado o primeiro voo agrícola da história. Zimmermann utilizou uma aeronave para pulverizar larvicidas em florestas de pinheiros na Alemanha. A ideia era controlar a produção de pragas que ameaçavam as árvores, e esse foi o primeiro exemplo de que o avião poderia ir muito além do transporte, ajudando diretamente no cuidado com as plantações. Essa ideia começou a se espalhar. E em 1921, os Estados Unidos realizaram a primeira pulverização agrícola oficial. O voo aconteceu em Ohio, onde o Departamento de Agricultura usou um avião para proteger plantações de catalpas contra lagartas. Logo depois, em 1926, a técnica chegou aqui na nossa vizinha Argentina, onde agricultores adaptaram uma aeronave italiana para combater uma praga de gafanhotos que estava atingindo a cidade de Rafaela, que fica na província de Santa Fé. 2 décadas mais tarde, em 1947, foi a vez do Brasil entrar na era da aviação agrícola. Assim como havia acontecido na Argentina, a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, estava enfrentando uma praga de gafanhotos. Os agricultores da região já haviam testado várias técnicas para combater a praga que estava devastando as lavouras, mas nenhuma surtia efeito. Foi então que o agrônomo Leôncio Fontales, do Ministério da Agricultura, e o piloto Clóvis Candiota decidiram recorrer a um avião para tentar resolver o problema.
Como não existia nenhum avião próprio para realizar a tarefa, a dupla precisou adaptar uma aeronave que era utilizada para a instrução de pilotos no Clube de Pelotas. O avião era um Muniz M9, de fabricação brasileira, que foi modificado por um funileiro da cidade. O Muniz M9 recebeu um compartimento especial para carregar o inseticida, além de um sistema que permitia ao piloto controlar a liberação do produto durante o voo. Com o avião adaptado e pronto para a missão, Candiota decolou e sobrevoou as áreas infestadas, liberando o inseticida sobre a plantação, exatamente onde os gafanhotos estavam concentrados. A operação foi um sucesso e se tornou a primeira aplicação agrícola aérea realizada no Brasil, marcando oficialmente o início da aviação agrícola no país. Esse método pioneiro mostrou para agricultores do restante do país que o avião poderia ser uma grande aliada no campo e abriu as portas para o surgimento do Ipanema, um verdadeiro trator do céu. Depois do primeiro voo agrícola, muita coisa mudou no Brasil, principalmente no setor agrícola. As plantações de café, que durante muito tempo dominaram as fazendas brasileiras, começaram a ser substituídas por outras, como laranja, cana-de-açúcar e milho. Também houve a expansão das fronteiras agrícolas, com a criação de fazendas nas regiões centro-oeste e norte do país. Nessas novas regiões, as fazendas eram gigantes e o trabalho de pulverizar as plantações passou a ser um desafio, o que tornou a aviação agrícola indispensável. Por conta disso, o Ministério da Agricultura decidiu apoiar a criação de um avião que pudesse atender às necessidades dos agricultores brasileiros e que fosse 100% nacional. A missão de construir essa aeronave foi encomendada à recém-criada Embraer, uma empresa estatal que havia sido fundada justamente para colocar o Brasil no seleto grupo de países produtores de aeronaves. Os estudos para a construção do primeiro avião agrícola brasileiro começaram em 1969 e apenas um ano depois, o primeiro protótipo já estava decolando na pista de voo da sede da Embraer em São José dos Campos. Depois de mais um período de ajustes e testes, finalmente a aeronave foi homologada em dezembro de 1971. Era o sinal verde para a comercialização do avião, que ajudaria a transformar não só a agricultura brasileira, como a Embraer em uma das mais importantes fabricantes de avião do mundo. O primeiro avião recebeu o nome de EMB-200, mas na realidade ele acabou ficando conhecido como Ipanema. Embora esse nome possa parecer uma homenagem à famosa praia do Rio de Janeiro, na realidade ele foi adotado por conta da fazenda Ipanema, que fica no interior de São Paulo, e é onde eram realizados os treinamentos dos pilotos agrícolas. Após a homologação, o Ipanema decolou, tanto no sentido literal quanto nas vendas, já que em pouco mais de um ano foram vendidas 100 unidades. Pouco tempo depois, o avião começou a voar em lavouras estrangeiras, com a venda de 10 unidades para o Uruguai em 1975. Mesmo diante do sucesso, a Embraer não se acomodou e ano após ano trabalhou na modernização do avião e no lançamento de novas versões. Para dar uma ideia, o EMB-200, que foi a primeira versão do Ipanema a ser comercializado, tinha um motor de 260 cavalos e um reservatório com capacidade para apenas 550 quilos de produtos. A versão 201, que chegou ao mercado em 1974, já tinha um motor de 300 cavalos e um reservatório com capacidade para 750 quilos.
Algumas décadas mais tarde, a Embraer surpreendeu ao mundo ao lançar a versão EMB 202A, que se tornou simplesmente o primeiro avião da história fabricado em série a voar utilizando etanol como combustível. Além de utilizar um combustível limpo e de origem renovável, essa nova versão oferece melhor desempenho e custos mais baixos, tanto de operação quanto de manutenção. A variedade mais nova do Ipanema é o EMB 203, que possui uma envergadura de 13 metros e 30 centímetros e um motor com 320 cavalos e a capacidade para 1.175 litros de produtos. Ao longo de mais de 60 anos, a Embraer já vendeu mais de 1.600 unidades do Ipanema e, segundo a empresa, cerca de 1.200 dessas aeronaves estão em operação nos dias de hoje. Para entender um pouco mais desse sucesso, temos que dar uma olhada nas vantagens que existem para os agricultores fazerem a troca de tratores por avião. Uma das principais vantagens da pulverização aérea contra a terrestre é a aplicação uniforme. Graças aos modernos equipamentos instalados e sensores que controlam o fluxo de aplicação conforme a altura, o avião consegue melhor precisão na dispersão dos produtos. A estabilidade também é um diferencial, já que o voo é estável e não está sujeito a irregularidades do terreno, como acontece com os tratores, e que acaba atingindo a barra de aplicação a cada solavanco do terreno. A faixa de aplicação também é outro ponto a considerar. Um estudo de uma universidade comprovou que o EMB 203 é capaz de aplicar com uniformidade e dentro das qualidades ideais, uma faixa de 24 metros. E como você já deve imaginar, a velocidade é um ponto onde os aviões são imbatíveis. O Ipanema voa a quase 200 km por hora, o que permite cobrir uma área de 200 hectares em apenas 60 minutos. Além disso, o avião também pode sobrevoar áreas de relevo onde os tratores não chegam ou possuem mais dificuldades em operar. Todas essas vantagens acabam resultando em um menor custo operacional, algo que qualquer produtor adora escutar. Mas é preciso cuidado, o avião não é indicado para qualquer situação, ou melhor, qualquer propriedade. Um estudo da Universidade Estadual Paulista, divulgado em 2021, comprovou que para fazendas com mais de 1.882 hectares de área plantada de soja e milho, o avião da Embraer se torna mais vantajoso financeiramente do que o uso de tratores para a aplicação de produtos. O estudo apontou ainda que para áreas maiores, usar aviões no lugar de tratores para pulverização pode significar uma economia de mais de 57%. Se isso já não fosse motivo suficiente para levar grandes agricultores a escolherem os aviões, ainda existem outros que também são significativos. Segundo levantamentos, um pulverizador terrestre, ao se movimentar pelo campo, inevitavelmente destrói cerca de 5% das plantas, o que pode representar a perda de 3 sacas de soja por hectare. Com a pulverização aérea, essa perda não existe, o que representa um ganho a mais no final da safra. Além disso, o avião não compacta o solo, como acontece com os equipamentos terrestres. A compactação acaba prejudicando o desenvolvimento das plantas no longo prazo, criando redução na produção, além das plantas que são destruídas pela movimentação. Trabalhar nas alturas ainda confere ao avião a vantagem de não disseminar pragas e doenças, já que não existe nenhum contato entre as plantas e o equipamento, como acontece com os pulverizadores terrestres. Tudo isso sem falar que os aviões trabalham independente da condição do solo, o que quer dizer que mesmo depois de uma forte chuva, quando o terreno está alagado e os tratores não podem operar, os aviões podem pulverizar as lavouras sem nenhum problema.
Por essas e outras vantagens, o avião, principalmente o Ipanema da Embraer, se tornou o meio preferido de muitos agricultores para a realização da pulverização. São essas vantagens que fazem a frota agrícola brasileira aumentar a cada ano. Conforme noticiado pelo site do Globo Rural, somente em 2023 foram vendidas 149 novas aeronaves. Será que todas são da Embraer? Olhando os dados da frota de aviões agrícolas do Brasil, o domínio da Embraer é indiscutível. Segundo o SINDAG, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, existem atualmente cerca de 2.600 aeronaves agrícolas no país, e metade delas são Ipanemas da Embraer. Entretanto, segundo os números de venda do ano passado, a concorrência está ganhando terreno, ou melhor, espaço aéreo. Dos 149 aviões vendidos em 2023, apenas 65 eram da fabricante brasileira. De acordo com os números, a americana Air Tractor foi a grande vencedora da disputa com 75 aviões vendidos. A concorrência para a Embraer e o Ipanema está ficando cada vez maior com a evolução das aeronaves não tripuladas. Os drones estão se tornando cada dia mais populares na agricultura e possuem algumas vantagens em relação aos aviões, como a maior precisão de aplicação. Porém, os drones ainda não conseguem competir com os aviões em termos de produtividade, principalmente por serem menores e com menor capacidade de armazenamento. De qualquer forma, a Embraer continua melhorando o Ipanema para ser competitivo e continuar voando ainda por muito tempo nas lavouras do Brasil e do mundo. E mesmo que os drones substituam os aviões tradicionais no futuro, é possível que a Embraer continue sendo uma referência. A empresa está trabalhando no desenvolvimento de aeronaves não tripuladas para a pulverização de lavouras já há algum tempo. Através da subsidiária Embraer X, a empresa está formando parcerias para o desenvolvimento de drones, inclusive modelos elétricos. Pelo histórico da empresa, podemos apostar que, pelo menos no céu, os tratores voadores brasileiros devem continuar dando show por muito tempo. E você, acredita que os drones vão substituir os aviões nas lavouras? Conta pra gente nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo inacreditável.